Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma aula aí falando de desigualdade e inequação do primeiro grau. Tá? Para vocês que já viram aí a equação do primeiro grau, né? A desigualdade e a inequação vai ficar muito tranquilo aí para vocês, porque o princípio aí é exatamente o mesmo, tá? Então a gente só tem aí alguns detalhes que a gente precisa recordar aí, tá bom? E acrescentar também, né? Então, ó, tô colocando aqui para vocês, né? Então, ó, as desigualdades matemáticas representam um desequilíbrio entre as partes. Para representá-las, usamos esses sinais aqui, ó. Sinal de maior, maior ou igual, menor, menor ou igual e o sinal de diferente. Tá? Então são esses sinais aí que nós vamos utilizar. Tá? Ó. E aqui tem algumas situações, aqui, alguns exemplos aí para vocês. O valor arrecadado com as doações foi maior que o esperado. Ó. Então aqui ó, tá aparecendo aí maior, né? Então quer dizer o que, gente? Que as doações, né? O valor arrecadado com as doações foi maior do que o valor esperado, tá? Então a gente representa por um sinal, né? Sinal aí no caso, o sinal de maior, tá? O total dos gastos familiar deve ser menor ou igual ao salário familiar, né? Então vamos ver. Uma famosa fórmula aí, né, para a turma não se endividar, né? Ó. Os gastos, tá? Tem que ser menor ou igual ao salário, né? Tá? Você não pode gastar mais do que você ganha, né? Então, ó, os gastos têm que ser menor ou igual ao salário, tá ok? O valor contado pelo caixa é diferente do valor que consta na planilha, tá? Então, ó, o valor do caixa, né, está dando um valor diferente, né, ó, do valor da planilha, tá certo? Então a gente também representa com um sinal aí, ó, de diferente aí, tá bom? Então são algumas situações em que a gente fala que tem o desequilíbrio, né, ó, tá? Não temos uma igualdade, nós temos ou valores maiores, menores ou simplesmente aí valores diferentes, tá ok? Pessoal, para a gente começar aí essa discussão aí desse tema, tá? Eu vou fazer esse tema dividido em duas aulas, tá, gente? Nós vamos fazer a primeira hoje e depois nós faremos uma outra aula aí também, tá? Então, ó, propriedades das desigualdades, tá? Ó. Se A é maior do que B, então A mais C é maior que B mais C. Para quaisquer A, B e C pertencente ao conjunto dos números racionais, tá? Às vezes a gente vê, né, gente, indicando a propriedade assim com letras, né? Ó, a gente muitas vezes acaba, né, não entendendo bem, né, esse conceito, tá? Mas quando a gente dá alguns exemplos, fica bem claro isso daí, ó. O que que essa primeira propriedade está falando, gente? Ó, que se eu somar o A um valor C qualquer, e o B eu somar a esse mesmo valor C, né, não vai alterar ó, a minha desigualdade. Então, por exemplo, tá, gente? Aqui eu tenho ó, 10 é maior do que 7. Se eu somar a esses números um mesmo valor, por exemplo, se eu fizer ó, somar 5 aqui no 10 e somar 5 aqui ó, no 7 também. E aí, gente? Vai alterar o meu sinal de igualdade? Não vai, né, gente? Por quê? Vai ficar 15 aqui maior que 12. Então, ou seja, a minha desigualdade, que nesse caso é o sinal de maior, ele não foi alterado. Então, ó, dizendo que essa propriedade aí ó, é válida, né?
tá ok? E se eu tenho aqui, ó, 8 maior do que 5, né? Se eu fizer, ó, como o meu C ele pertence aos números racionais, então ele poderia ser também um número negativo, tá? Se eu fizesse assim, ó, 8 menos 3 e 5 menos 3. Ó. Então, em vez de somar o mesmo valor, eu estou subtraindo o mesmo valor. Tá? Vai permanecer a desigualdade? Vai, né, gente? Por quê? Porque aqui vai dar 5 e aqui vai dar 2. Então, 5 é maior do que 2. Tá? Então, ó, prevaleceu aqui, ó, a minha desigualdade. Tá? Então é isso que essa primeira propriedade fala para a gente. Tá ok? Gente, ó, segunda propriedade. Se A for maior do que B, então B é menor do que A. Para quaisquer A e B pertencente aos números racionais. Ó. Então, por exemplo, ó, se eu tenho aqui 12 é maior do que 7, eu não posso falar, né, gente, que 7 é menor do que 12? Né? Então, ó, isso aí fica aí bem claro, né, bem evidente aí, né, só com você inverter. Às vezes você fala uma pessoa, né, ó, a pessoa é maior do que a outra. Por exemplo, né, eu vou falar Afonso é maior do que a Marina, né? Então eu poderia falar a Marina é menor do que o Afonso, né? Então eu posso inverter a situação que continua sendo válida a minha desigualdade aí no caso, né? Tá ok? Então, segunda propriedade, bem simples, né, gente? Terceira propriedade, pessoal. Terceira e última, né? Se A é maior do que B, então K vezes A é maior do que K vezes B. Então, vendo aqui que eu estou multiplicando ó, o número K dos dois lados da minha desigualdade, tá? Só que tem um critério, tá, gente? Ó, para A e B pertencente a qualquer número dos números racionais. Só que o K tem que pertencer ó, aos números racionais positivos e sem ser aí o zero. Ó. Esse asterístico aqui, tá, gente? Está excluindo o zero, né? Tá? Então, o K ele teria que ser números racionais positivos, tá certo? Então, por exemplo, tá, gente? Ó, tem aqui um exemplo aqui. O 27 é maior do que 13. Eu poderia fazer aqui o seguinte, tá, gente? Ó, eu fazer o 27 vezes 2, tá? Continua sendo válido se eu fizer assim, ó, 13 vezes 2. Ó. Então, 27 vezes 2 dá 54. 13 vezes 2 dá 26. Né? Então, ó, você vê, eu multipliquei por um mesmo valor dos dois lados, né, ó, da minha desigualdade. A minha desigualdade não mudou. Tá, ó, ela continua dando correto aí os valores, tá? Pegar um outro exemplo aqui para vocês, tá, gente? Vamos pegar um exemplo aqui com números negativos, né? Ó, porque ele está falando aqui que o A e o B, ó, ele pode ser qualquer número racional, tá? Ó. Pegar um número negativo aqui só para a gente ver se continua sendo válido aí essa desigualdade, tá? Ó. Menos 8, por exemplo, eu vou falar que é maior do que menos 3. Ó, menos 3 não vai dar, né? Menos 30, tá? Menos 8 é maior do que menos 30, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou multiplicar esses números por um número
tem que ser um número positivo, tá certo, gente? Tem que ser um número positivo aí para isso prevalecer. Então, vamos multiplicar esses números aqui, ó, por 3, certo? Menos 8 vezes 3. Opa, aqui menos 30, né, gente? Deixa eu apagar aqui. Coloquei o menos 8 de novo aqui. Aqui. Menos 30. Vou fazer também, ó. Menos 30. Eu vou fazer também vezes 3. Tá? O que vai dar aqui, gente? Aqui não vai dar menos 24? O que vai dar aqui? Menos 30 vezes 3 vai dar menos 90. Tá ok? Então, menos 24, ele é maior que menos 90. Tá? Então, essa propriedade, ó, ela continua sendo válida, né? Ó, tá certo? Então, ó, desde que eu multiplique por um número positivo, ó, pode ser um número racional, mas tem que ser um número positivo, dos dois lados, a minha desigualdade, ó, ela se mantém. Tá certo? Então essa daí seria a terceira propriedade aí, turminha. Por último aí, ó, pra gente finalizar a nossa aula por hoje, tá? Multiplicando uma desigualdade por um número negativo. Pessoal, tô falando aqui que A é maior do que B, certo? Se eu multiplicar essa minha desigualdade aqui por um número negativo, por exemplo, vou multiplicar por menos 1 aqui, ó, dos dois lados. Tá? Gente, ó, a partir do momento que eu multipliquei por número negativo, eu tenho que inverter o meu sinal. Então, meu sinal está positivo, eu teria que colocar o sinal negativo, tá? Então, ficaria, ó, menos A é menor do que menos B, tá? Então, ficaria dessa maneira. Aqui, pessoal, ó, vou dar um exemplo para vocês, ó, 7 e 5. Se eu multiplicar o 7 por menos 1, e eu multiplicar o 5 por menos 1 também, ó, eu vou ter que inverter o meu sinal. Tá? Então, meu sinal que está positivo, eu vou ter que colocar negativo. 7 é maior do que 5. Só que menos 7 é menor do que menos 5. Não se esqueçam que o número, quanto mais negativo ele for, menor ele vai ser. Tá certo? Então, o menos 7 ele é mais negativo que o menos 5, tá? Então, ele é menor do que o menos 5. Tá certo? Aqui, pessoal, menos 3 e 8. Eu vou multiplicar aqui, ó, o menos 3. Eu vou multiplicar por um número negativo, tá? Vamos mudar o número, né? Vamos multiplicar por menos 2 agora? Só para a gente ver o que acontece, né? O sinal, tá, gente? Quando eu multiplico aqui por um número negativo, o sinal ele inverte. Então vai ficar aqui, ó, multiplicação, sinais iguais, vai ficar positivo. Eu vou inverter o meu sinal, tá? Ó. Em vez de menor, eu vou ter que colocar o sinal de maior, tá? 8 vezes menos 2 vai dar menos 16, tá? Então, ou seja, ó, 6 é maior que menos 16, ó. Tá certo? Então, ó, perceba que aqui o sinal era de menor e aqui, ó, o sinal ficou maior, tá? 6 é maior que menos 16. E para a gente finalizar, mais um exemplo. Menos 100, eu vou fazer vezes menos 3. Esse sinal aqui que é menor, então eu vou ter que inverter, tá, gente? Para maior.
Então vai ficar menos 20, e eu vou fazer vezes menos 3. Tá? O que vai dar aqui, gente? Sinais iguais, né? Ó, fica positivo. 3 vezes 100, 300. É maior do que 60. Certo? 300 é maior do que 60. Então, por isso, tá, gente, que toda vez que vocês forem multiplicar por um número negativo, né, ó, dos dois lados, não se esqueçam que você tem que inverter o sinal da desigualdade, tá certo? Ok? Bom, turminha, por hoje é só. Depois a gente continua, eu vou fazer aí mais uma aula para a gente resolver as inequações aí, tá bom? Bons estudos para vocês, até a nossa próxima aula aí, turminha. Tchau, tchau.